Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de junho de 2025, são 8 horas da manhã. Começa semana que vem o julgamento do século no Brasil, porque será um julgamento mais nos moldes dos julgamentos tradicionais via Hollywood, os cinematográficos, porque Bolsonaro estará sentado ao lado de Mauro Cid, aquele que o delatou, responsável pela sua desgraça no plenário da primeira turma no Supremo Tribunal Federal. E esse julgamento deixa o bolsonarismo, o próprio Bolsonaro e o bolsonarismo de forma geral, em pânico, por uma simples razão, porque ali vai ser tudo dito na cara do Jair Bolsonaro, na cara todas as provas contra ele. Tudo vai ser elencado e ele vai ter que assistir o Mauro Cid refazer diante de si todas as acusações que fez em depoimentos para a Polícia Federal. Outros réus também vão ser expostos. Braga Neto, que está preso, vai sair da prisão para o tribunal. E há algumas pessoas que dizem que voltou essa modinha de dizer que tudo vai dar em nada. Ah, que rico não vai preso. Ué, o Braga Neto não é general, não é militar, não é rico. Você alguma vez viu algum general no banco dos réus no Brasil? Pois você vai ver na semana que vem o Braga Neto saindo da cadeia para ir depor lá no STF. O Daniel Silveira, deputado de direita, não está sendo julgado. Então é bobagem essa história que só a esquerda é julgada. O julgamento vai acontecer, vai ser na semana que vem e vai ser transmitido para 195 países. Como? Você vai ver nessa edição, porque é que o julgamento de Bolsonaro vai ser visto no mundo inteiro, e isso colocou o bolsonarismo em pânico. Por quê? Aqueles que foram mantidos afastados das informações sobre os crimes de Bolsonaro até hoje, não vão deixar de assistir o próprio Bolsonaro tendo que responder às alegações de crime contra ele, né? Então, o bolsonarista fanático não vai ver o Bolsonaro se defender no tribunal. Ah, o mito vai arrebentar. Não, o mito não vai arrebentar. O mito vai ser arrebentado porque vai ser jogado na cara dele tudo que existe contra ele. Todas as provas serão jogadas na cara dele. E sabe por quem? Pelo Xandão. É imperdível e o mundo vai parar para ver. Vamos ver os detalhes de tudo isso que eu preparei para apresentar para você. Pessoal, hoje o Jair Bolsonaro foi depor na Polícia Federal. Você lembra que eu entrei com a representação criminal contra Eduardo Bolsonaro em cima de vários crimes. Atentado à soberania nacional. Ele está tentando sanções contra os ministros do Supremo, contra Alexandre de Moraes. Pois bem, eu, porque entrei em representação, fui chamado a depor, apresentei as provas, um dossiê. Hoje foi depor, acabou de depor, o Jair Bolsonaro. Ele se auto-incriminou, pessoal. Na minha denúncia eu falava o seguinte: o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é obstrução de justiça, é coação no curso do processo, artigo 344. Isso é o seguinte: ele está querendo atrapalhar um julgamento do Supremo que envolve o seu pai. Tem mais, atentado à soberania nacional. Só que
O Bolsonaro hoje diz o seguinte, que de fato, 2 milhões daquele Pix, daquela campanha do Pix, ele mandou para Eduardo Bolsonaro. Então está claro que essa campanha internacional, uma campanha nos Estados Unidos contra o Supremo, é financiada pelo Jair Bolsonaro. Ricardo, mais um assunto sobre o qual eu quero te ouvir. Num outro caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal e do que ele disse chamou muito a atenção uma espécie de ajuda de custo milionária que ele declarou ter enviado ao filho. Isso, Renata. Jair Bolsonaro foi convocado a depor no inquérito que apura a suposta atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. A Procuradoria-Geral da República argumenta que o ex-presidente seria diretamente beneficiado pelas ações do filho. E aí Bolsonaro ficou na Polícia Federal por cerca de 2 horas. Ele tinha o direito de ficar em silêncio, mas falou à PF. Vamos ver os principais pontos. Em depoimento, Bolsonaro disse que no dia 13 de maio repassou 2 milhões de reais ao filho Eduardo Bolsonaro via Pix, que o valor foi repassado de sua conta bancária diretamente para a conta de Eduardo Bolsonaro no Brasil. Depois, em entrevista a jornalistas, falou que esse valor é para o bem-estar do filho e dos netos. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Tá, ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É muito. A primeira turma do Supremo marcou para a próxima segunda-feira o início dos interrogatórios dos réus do núcleo central da tentativa de golpe. Entre os convocados está o ex-presidente Jair Bolsonaro. É por isso que a gente vai continuar em Brasília. Quem a gente chama agora para nos dar os detalhes ao vivo é o Ricardo Abreu. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos aqui com a gente no JG. Pois é, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a ouvir os réus na ação penal que apura a trama golpista na segunda-feira que vem à tarde. O ministro Alexandre de Moraes reservou a agenda para isso até a sexta-feira da semana que vem, se for necessário. Esses interrogatórios vão ser presenciais nessa sala aí, a de audiências da primeira turma do STF. Só o ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Walter Braga Neto, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro, é que vai ser ouvido por videoconferência. Ele foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Por ter firmado acordo de delação premiada nesse inquérito, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, vai ser o primeiro a prestar depoimento. Em seguida, os demais réus do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe vão ser ouvidos em ordem alfabética. São eles, olha só, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, além de Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, e, por último, Walter Braga Neto. O que se tem que entender é o seguinte, não importa o que o Bolsonaro diz, que não é muito dinheiro, 2 milhões de reais, e que as coisas são caras nos Estados Unidos, que é para o neto, que é para o filho, que é para o gato, para o cachorro ou para o papagaio. Ele disse, ele confirmou que enviou 2 milhões de reais para Eduardo Bolsonaro e se ele quer apresentar isso como para os gastinhos, as despesinhas, porque tudo é caro nos Estados Unidos, ele pode dizer. Só que 2 milhões de reais é muito dinheiro, mais do que suficiente para bancar a investida do filho dele sobre o governo norte-americano para conseguir arrancar sanções ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, e sem falar que o próprio filho dele diz isso, confessa isso, todo dia nas redes sociais. Ele e mais uma horda de bolsonaristas que estão radicados lá nos Estados Unidos, inclusive fazendo ameaças ao tribunal. Não se trata só de eles dizerem, eles ainda injuriam o tribunal, insultam o tribunal e ameaçam via redes sociais, via X principalmente, a rede do Elon Musk, que agora que brigou com o Trump, ninguém sabe se vai continuar dando moleza para fascista. Mas, vamos lá.
o Bolsonaro admitiu também a reunião com autoridades dos Estados Unidos, e essa reunião foi apresentada pelo filho dele como uma reunião para tratar das sanções a Moraes. Está cheio de vídeo dizendo isso, do Eduardo Bolsonaro, dizendo que a reunião do pai, inclusive o filho disse que o Bolsonaro ia se reunir com David Gamble, que era o chefe dessa delegação, né, para falar das sanções contra Moraes. Então, a quantidade de provas é gigantesca, né? E ainda por cima o Bolsonaro confirmou. Você vê, ele confirma Pix 2 milhões, aqui tem um trecho, né, que já passou outros trechos aí no vídeo. Nesse trecho aqui, o Bolsonaro diz, no depoimento de ontem, indagado sobre a origem dos recursos repassados, Eduardo Bolsonaro respondeu que são oriundos de Pix de doadores, que ressalta que não fez campanha de arrecadação de Pix para receber tais valores. Indagado sobre como se deu a campanha para arrecadar recursos via Pix para a manutenção de Eduardo Bolsonaro no exterior, respondeu que esclarece que no período da pandemia da Covid-19 foi multado pelo governo de São Paulo, que em junho de 2023 houve uma campanha entre apoiadores para realizar depósitos na conta dele e que nesse período foi arrecadado 17 milhões e que os 2 milhões teriam saído dali. Ele só não conta que o Gilson Machado, há pouco tempo, fez uma campanha explícita, não é, para arrecadar dinheiro, há poucas semanas, aí, questão de semanas, para arrecadar dinheiro para o Bolsonaro bancar o filho nos Estados Unidos. Então, aí, o que ele disse pela metade também vai pesar contra ele. A confissão de Bolsonaro sobre a grana Eduardo pede sua prisão preventiva, diz o colunista Reinaldo Azevedo, e ele diz que o Bolsonaro está de tal sorte acostumado a fazer o que lhe dá na telha, que sai por aí a falar pelos cotovelos e falou demais, né? No dia em que ele concedeu a entrevista ao UOL, foi muito considerado que ele estava confessando o crime. Bom, depois da prisão, inclusive, aliás, os Bolsonaro já estão prevendo a morte digital dele, né? Porque o que acontece? Vai parar de ter Bolsonaro falando pelos cotovelos na rede social, fazendo declarações, dando opiniões, e isso vai se estender também ao filho, a esse filho, que é o mais falador de todos, o Eduardo Bolsonaro, porque ele está sendo condenado. E agora, com o X brigado com o Donald Trump, com o Elon Musk brigado com o Donald Trump, viraram inimigos. O Elon Musk acusou, inclusive, o Trump de escândalos sexuais. Coisa muito séria. Há, inclusive, menções até a pedofilia no meio, que não se sabe se é algo real ou não, né? Ele não apresentou provas, mas o Musk não vai ser mais tão colaborativo com a extrema-direita daqui em diante, porque ele não é fã do Bolsonaro, ele é fã do Trump, era fã do Trump que gosta do Bolsonaro. Então vamos ver como vai ficar o bolsonarismo nessa história no X. Mas, além de tudo isso, aí vem a causa do desespero. Todos viram ontem que o PT obteve autorização do STF para cobrir o julgamento, mas não é só o PT. O PT vai cobrir o julgamento com cinegrafista próprio, vai ter uma transmissão local, mas a mesma transmissão que o PT vai ter, o Blog da Cidadania vai ter, um monte de canais vai ter, e não vai ser só no Brasil. O PT vai ter repórteres, cinegrafistas credenciados para acompanhar a deliberação, mas o que acontecer lá vai ser visto, a TV Justiça, a TV do STF vai transmitir, né? Além disso, você tem esse caso da fuga da Zambelli, que ocorre no pior momento para Bolsonaro. Você lembra que eu disse aqui, o Bolsonaro está arrebentando, aquela Zambelli arrebentou com o Bolsonaro de novo. Primeiro ela arrebentou com ele na véspera mesmo, no dia anterior à eleição em segundo turno, em 2022, ela saiu de arma em punho pelas ruas de um bairro chique de São Paulo aqui, e correu atrás de um homem que discutiu com ela sobre política. Ela não gostou da discussão, sacou a arma e saiu atrás do homem,
junto com os capangas dela também armados e dando tiros. Os capangas deram tiro, para cima, mas deram. O Bolsonaro negou ter falado com Eduardo e autoridades dos Estados Unidos sobre sanções a ministro do STF, mas a negativa dele não combina com os fatos, né? Enquanto isso, Moraes negou os pedidos do Braga Neto e do próprio Bolsonaro para adiar o interrogatório, porque o bolsonarismo está surtado. Veja só, negou o pedido do Bolsonaro e negou o pedido do Braga Neto, que vai ser uma situação constrangedora, porque o Braga Neto, um general de 4 estrelas, o cargo máximo no generalato, não é? Ele vai chegar de Camburão, né, para depor no STF. E, além disso, o interrogatório dos réus por plano golpista vai ter Bolsonaro sentado ao lado do Mauro Cid em sala com adaptações. Depoimentos dos réus iniciam na segunda. O ex-presidente e o delator estão na primeira turma do STF, cujo plenário estará semelhante ao de um tribunal que julga crimes contra a vida. Olha só isso. Os primeiros interrogatórios no Supremo de réus por tentativa de golpe vão colocar na mesma sala antigos aliados, como o Bolsonaro e o Mauro Cid. Eles estarão frente a frente com o Alexandre de Moraes. As audiências para ouvir os réus do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe vão começar na tarde de segunda-feira e podem se estender até a sexta-feira, dia 13. Os interrogatórios levaram o Supremo não só a reforçar a segurança do prédio, mas também fazer adaptações na sala da primeira turma. O plenário do colegiado ficará semelhante ao de um tribunal do júri, órgão responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídios. Quer dizer, vai ser o estereótipo do julgamento mesmo cinematográfico. Na tribuna principal ficarão Moraes, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que elaborou a denúncia contra os réus. Ministros da primeira turma também poderão acompanhar presencialmente. O colegiado é composto por 5 integrantes. Os réus ficarão sentados ao lado em ordem alfabética. O formato fará com que Bolsonaro fique sentado ao lado do homem responsável pela sua desgraça, Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, e do outro lado, Augusto Heleno, antigo chefe de segurança institucional. É uma cena quase planejada, né? Se é que não foi planejada mesmo. Uma das restrições impostas pelo Supremo durante as apurações foi de que os investigados estavam proibidos de se comunicar, de falar um com o outro. Vão ter que ficar um ao lado do outro sem abrir a boca. O primeiro réu a ser interrogado vai ser o Mauro Cid, que fechou uma delação premiada com a Polícia Federal, e essa medida assegura que os outros acusados saibam tudo o que foi dito pelo delator, garantindo amplo direito de defesa. A partir das informações passadas pelo Mauro Cid, os investigadores vão buscar outras provas para apurar as informações de que Bolsonaro estaria no centro da trama golpista. A Polícia Federal reuniu elementos que, segundo a PGR, indicam a participação do ex-presidente na tentativa de ruptura. Depois do interrogatório do delator, os réus serão ouvidos em ordem alfabética. Então vai ser Mauro Cid, depois o Ramagem, que usou a Agência Brasileira de Inteligência para espionar os adversários do Bolsonaro, Almir Garnier, o comandante da Marinha, um almirante que aceitou dar o golpe, Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, que mandou a Polícia Federal bloquear os eleitores do Lula, o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, que fez uma agenda contendo os detalhes de como seria o começo da ditadura Bolsonaro, que eles pretendiam fundar no final de 2022, e aí o Bolsonaro, não é, e o ex-ministro da Defesa dele, e o candidato a vice na chapa dele, Walter Braga Neto, que então era ministro da Casa Civil. Braga Neto não estará presente porque está preso no Rio. Ele não vai estar presente, será o único interrogado por videoconferência. Sua fala será exibida em um telão. Eu não tinha lido isso aqui ainda. Após falarem, os réus poderão pedir para serem dispensados de acompanhar outros depoimentos, mas terão que acompanhar todas as audiências enquanto não forem ouvidos. Os réus têm direito ao silêncio, aí é problema deles, né? Se preferir ficar em silêncio enquanto são acusados, eles ficam. E há a expectativa de que parte dos réus responda às perguntas, entre eles Bolsonaro, Mauro Cid e Anderson Torres. A audiência será conduzida pelo Alexandre de Moraes e a PGR e as defesas também poderão apresentar questionamentos. Durante os interrogatórios, os réus responderão uma lista de questionamentos fundamentais para o julgamento, como se é verdadeira a acusação apresentada pela PGR, que deu início ao processo,
se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática dos crimes, onde estava ao tempo em que foi cometida a infração, se conhece as testemunhas e se tem o que alegar contra elas, se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto que com esta se relacione e se tem algo mais a alegar em sua defesa. Muito bem, o Bolsonaro, sentado ao lado do Mauro Cid, e a TV PT convidou já militantes para assistir o julgamento do Bolsonaro. Prepare a pipoca e acompanhe tudo em nossas redes, diz a mensagem do PT na internet. O STF começa a julgar o Bolsonaro na segunda-feira. Então, minha amiga, meu amigo, vale essa coluna aqui do Rui Castro, que é um dos meus colunistas favoritos. Ele é jornalista, escritor, autor das biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues. Vale a pena ler. O macho na cadeia sem suas redes sociais. Bolsonaro não poderá ter celular na prisão. Se Lula também não teve, ele não quererá esse privilégio, não. Conhecido por seu individualismo radical, não assino manifestos, não pertenço a comitês, não ando em multidão, Nelson Rodrigues dizia que às vezes se sentia como um Robinson Crusoe sem radinho de pilha. Nos anos 1960, o radinho de pilha era uma espécie de celular que se levava para o estádio ou para a rua a fim de escutar o futebol. Uma ilha deserta sem radinho devia ser o máximo do isolamento. Hoje, o isolamento é o sujeito se ver privado do celular, da internet e das redes sociais. É o caso dos condenados à prisão. Para controle da segurança, da execução penal e da prevenção de novos crimes, o prisioneiro precisa ser privado de qualquer contato com o mundo exterior. Para isso, é confinado numa cela, sozinho ou com outros presos, podendo receber no máximo a visita de parentes ou de seu advogado. A posse de um celular na cela e a possibilidade de continuar falando com suas redes sociais equivaleria ao sujeito estar solto nas ruas, de mãos nos bolsos e assobiando no azul, ao alcance de asseclas, cúmplices e seguidores. Que prisão seria essa? O que os asseclas, cúmplices e seguidores de Bolsonaro temem é que, quando se der sua inevitável condenação e ordem de prisão pela justiça, ele será privado das redes que são sua principal ferramenta de comunicação. É por elas que Bolsonaro fomenta a instabilidade institucional, dissemina fake news e conspira com seus golpistas. Na segunda-feira, a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, referiu-se ao que os bolsonaristas estão temendo para Bolsonaro: a morte civil provocada pelo exílio virtual por não poder se comunicar com seus zumbis. Mas é isso que o imbrochável Bolsonaro não deveria temer. Afinal, Lula também foi preso e passou 580 dias numa cela de 15 metros quadrados num quartel em Curitiba, com uma cama de solteiro, um armário, uma mesinha, uma cadeira e uma TV aberta. Sem celular, sem internet, sem redes sociais. E aguentou firme. O intrépido e destemido Bolsonaro não se permitirá ser menos macho do que Lula, não? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.